Evangelho de João 8:1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que estas sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos, até que ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Soberano e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, diante, Senhor, daquilo que o Senhor nos deixou como legado, o exemplo a ser seguido. Que nessa noite Teu Espírito Santo possa falar, possa nos orientar, possa nos capacitar, para que nós também saibamos como agir, ó Pai, diante do pecador, diante das dificuldades, diante das tentações, ó Pai, e das perturbações. Que o poder do nome de Jesus Cristo, que a unção do Espírito Santo nos conceda esta capacidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Vamos detalhar algumas coisas aqui. A palavra diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Provavelmente passou a noite no Monte das Oliveiras. De manhã cedo, versículo 12 diz assim: E pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Jesus estava onde? No templo, né? E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, né? Não sei se ele estava ainda dentro do templo, ou provavelmente do lado de fora, porque não vai se levar uma pessoa que está no ato pecaminoso para dentro do templo, isso seria profanar o templo. Então, provável que Jesus estivesse ali em frente ao templo nesse momento. Levam essa mulher, Jesus estava com outras pessoas ali ao redor dele, ensinando, e levam essa mulher para Jesus e falam: Olha, essa mulher foi pega no próprio ato adulterando. Eu já comentei aqui sobre esse fato, que eles poderiam ter, eles queriam ver se pegavam Jesus em alguma coisa. Em primeiro lugar, eles já erraram, porque tinha que levar a mulher e o marido do homem que estava com ela, se ela foi pega em adultério. E tanto Deuteronômio como Levítico fala que tem que levar os dois e apedrejar, levaram só ela. Aí a gente já vê uma sociedade machista, aí a gente já vê a intenção apenas de perturbar Jesus e não de julgar o pecado. E isso é uma coisa que a gente precisa entender no nosso dia a dia. Muitas vezes nós somos confrontados com situações que a pessoa não está querendo saber o que é o certo. Ela está querendo simplesmente uma oportunidade para nos constranger. E foi isso que eles homens queriam fazer com Jesus. Se eles quisessem de fato extirpar o pecado, eles fariam o quê? Levam o homem e a mulher. Olha, os dois foram pegos adulterando. E na lei, Moisés manda. Já seria o primeiro erro, a primeira má intenção ela é vista aí, de não levar os dois. Segundo lugar, então eles queriam que Jesus falasse, ou você, se Jesus falar, mata, apedreja, porque a lei manda, traz ao homem também, te apedreja os dois juntos. Aí eles poderiam recorrer aos romanos, porque os judeus não tinham permissão de condenar à morte sem a aprovação dos romanos, porque Israel estava debaixo do jugo romano. Então, ainda que eles tinham a lei, né, teocrática, lá, a lei de Moisés, eles não poderiam fazer nada sem o consentimento da lei romana, dos romanos, o julgamento pelos romanos. Então já tem esse lado.
E aí eles poderiam acusar Jesus. Jesus manda matar, eles poderiam acusar Jesus perante os romanos, e aí os romanos levavam e matavam Jesus. Se Jesus falasse, não, mas a gente não pode por causa dos romanos, alguma coisa, então eles poderiam acusá-lo diante dos sacerdotes de ser conivente com o pecado e de quebrar a lei de Moisés. Então é aquela situação que de um lado, né, e do outro, você estaria cercado. Mas aí Jesus, nosso maravilhoso Senhor, Ele olha e fala uma coisa, Ele fala, aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra. Se Jesus fala, aquele que estiver sem pecado, lança pedra, todo mundo junto ali, ninguém ia saber, o povo jogava. Aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Um deles teria que assumir a morte daquela mulher. Se eu pego a pedra em primeiro lugar e eu lanço, os outros vão acabar me seguindo. Então eu serei culpado da morte, já não seria Jesus, já seria aquele que pegou a primeira pedra, seria culpado. E entra também a questão de ele também tinha pecado. Qualquer um deles ali, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E eles tinham conhecimento dos seus pecados, porque todos nós temos, nenhum de nós é santo. Então, Jesus coloca aqueles homens em confronto. Mas eu quero falar também um pouquinho sobre essa questão da lei, né? Isso que eu falei que está lá em Levítico, eu não cheguei a anotar os versículos aqui, mas está em Levítico e está também em Deuteronômio. Essa questão, impondo no meio, e na lei nos mandou Moisés, que está em Levítico 20:10. Vamos achar aqui. Só para confirmar aquilo que nós estamos falando aqui, e eu quero falar um pouco também sobre essa questão. Levítico, capítulo 20, versículo 10. Opa. Eu quero que você atente para uma coisa aqui. Aqui as penas, o capítulo 20 fala sobre as penas de diversos crimes. No 10, também um homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Os dois vão morrer. E aí vem uma outra série de penas para crimes considerados graves, que a pena era a morte. Por que o adúltero ia morrer? Nós vamos ter alguns crimes familiares que eram passíveis de morte, como o adultério e o filho rebelde. Aquele filho que não se deixa de mostrar, aquele filho que dá trabalho, que é problemático, que é beberrão, que é... Então, esse filho também poderia ser apedrejado e os pais é que teriam que levar eles a público. Então, a gente vai ver duas coisas. Em primeiro lugar, quando se leva, a Bíblia fala, os pais, o pai e a mãe. Aí você vê que numa sociedade, como eu falei anteriormente, machista, mas para matar o filho, a mãe tinha que estar junto também. Os dois tinham que consentir, que já tinham tentado de tudo e que não tinha mais jeito. Então a palavra tanto do pai quanto da mãe, porque a Bíblia fala que sempre teriam que ser duas testemunhas. No caso do filho, a testemunha teria que ser o pai e a mãe. Não podia ser o pai e um dos irmãos, era o pai e a mãe. Os dois tinham que consentir na morte do filho. Então é uma coisa séria. Mas por que essa morte, essa pena de adultério era tão grave assim naquela época para ser punida com morte, né? Nós precisamos entender uma coisa: o princípio de Deus para a nação de Israel era uma nação santa, separada do pecado. E a gente sabe que o adultério, que a rebeldia do filho contra a casa do seu pai, contra os ensinamentos, contra os princípios bíblicos, porque eles eram ensinados nos princípios bíblicos, isso causava o quê? A destruição da família que a gente está vendo hoje. O que a gente vê hoje? Que bagunça que a gente vê hoje? Né? As pessoas não têm temor, não têm respeito pelo outro. O que gera o adultério? Muitas vezes é a falta do respeito. As pessoas não conseguem respeitar aquela pessoa, porque o que leva a pessoa, o filho, a ser rebelde? Eles não respeitam os pais. Então a gente está vendo a desorganização
toda a sociedade. E nós estamos vendo, inclusive, falas de pessoas que falam, tem que acabar mesmo com a família tradicional, porque aí eles ficam querendo controlar tudo e aquela coisa toda. E era um princípio bíblico para a formação da nação de Israel como uma nação santa e temente a Deus. Então nós precisamos aprender isso, a honrar e a valorizar aquilo que Deus valoriza. E aqui, voltando aqui para João 8, Jesus fala, na lei mandou Moisés que fosse apedrejado. O que você diz? Aí Jesus, eles insistiram, versículo 7, como insistissem perguntando, ele se endireitou e falou, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Voltou a se inclinar, continuou escrevendo na terra alguma coisa, e eles se foram, né? Jesus ensinou para eles uma coisa. Qual é o princípio básico da lei? O princípio básico da lei de Deus não era a morte. Ainda que em alguns casos a palavra fala que você deve matar, mas a Bíblia é bem clara, e assim será extirpado o mal de Israel. Deus não queria que todos fossem destruídos, ele queria que o povo aprendesse a temer, e muitas vezes nós aprendemos a temer quando a situação se estreita conosco. O que faz com que as pessoas não andem a 200 por hora na estrada? As multas. O que faz com que a pessoa não saia a 100 por hora nas ruas, assim dentro do bairro? Multa. O medo da punição grave. Eles não têm medo do acidente. Tem gente que anda 170, 200 na estrada de boa, ele não tem medo do acidente, ele não tem medo da morte ali. Para eles é a adrenalina que compensa. Mas quando fala que vai tirar do bolso deles de dinheirinho, aí a coisa muda de figura. Muitos dos crimes e muitas das coisas que as pessoas deixam de fazer por causa da punição. Quanto mais grave a punição, quanto mais severa a punição, mais medo a pessoa tem. Principalmente quando se fala em mexer no bolso. Então tem muita gente que não mata, não é por temor a Deus, é com medo de não ir para a cadeia. Eu faço uma besteira e depois vou parar na cadeia. E essas cadeias que a gente sabe, o caos que está dentro dos presídios, aí a pessoa tem medo porque ela não quer ir para lá ficar naquele lugar. Não é nem pelo medo, não é nem pela falta de temor de Deus para matar uma pessoa. Então a punição faz com que a pessoa, com que exista uma certa ordem dentro da sociedade. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente precisa realmente da ordem para evitar o caos. Nós precisamos de leis que cada dia estão sendo mais relaxadas e novas. Um briga daqui, outro briga dali, vai achando brechas na lei só para afrouxar tudo. Principalmente quem tem dinheiro, infelizmente a gente sabe disso. Mas a lei é importante para se manter a ordem dentro de um país. A lei é importante para se manter uma ordem dentro de uma igreja, dentro de uma escola, dentro da sua casa. Se os filhos não respeitam o pai, fica uma bagunça. Perde o respeito. Pensa você tem seus filhos, né? Acho que está um pouco alto aqui, é isso? Achei ruim. Pensa você dentro da sua casa, se cada um faz o que quer sem dar satisfação, se cada um bagunça tudo e ninguém arruma, se cada um consome tudo que tem e ninguém repõe, se não tem uma lei, uma ordem, como é que fica a casa? Fica um caos, fica difícil. Então nós precisamos das leis, mas acima dessas leis de organizações que nós fazemos e que a própria Bíblia mostra, existe uma lei maior. Quando eles perguntam a Jesus, Senhor, qual é o principal mandamento da lei? Ele diz o quê? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então eu preciso amar ao Senhor a ponto de manter, de obedecer, de respeitar as leis, de respeitar os mandamentos, mas eu preciso também aprender a amar o meu próximo, para que eu saiba como devo julgar o meu próximo. Como é que você julga as pessoas que estão ao teu redor
fazem alguma coisa negativa contra a tua vida. Tem gente que faz coisas que você fala, puxa vida, olha o que fulano fez comigo. Aí você vai querer, como aqueles homens, jogar pedra. Jesus falou, aquele que está sem pecado seja o primeiro que atire pedra. Né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que estava com uma luta, né? E ela pegou e falou, mas pastor, olha, eu já não aguento mais essa situação. Eu falei, tá bom. Quantas vezes, durante a sua vida, você pecou contra Deus? Então você quer dar uma chance para a pessoa, mas você não vai dar porque ela já fez mais de uma vez, sendo que é o que você quer no final das contas. Quantas vezes você pecou contra Deus e Deus te deu uma chance de novo? Quantas vezes você faz coisas diante do Senhor e hoje você está aí e você volta e Deus te traz de volta. E Deus te recebe de volta. Então às vezes nós precisamos aprender a olhar como Jesus olha. Não é o que está no meu coração que conta no final das contas. É o que Jesus está olhando. O que é Jesus? Como Jesus está lidando com o meu problema? E aquela mulher, Jesus fez isso com ela, falou, quem de vocês está sem pecado? Quem de vocês é isento de pecado para poder matar alguém? Julgando o pecado dessa pessoa. Quando eu atiro pedra sobre uma pessoa, eu estou fazendo porque eu estou julgando aquele pecado para extirpar o pecado. Mas eu extirpo o pecado do meu irmão e o meu pecado. Como é que eu lido com o meu pecado? É claro que Jesus também não quer, porque alguns estão julgando o seu pecado e se mutilando de alguma maneira. Alguns até chegam a se matar, porque querem matar, querem acabar com aquela situação, porque fizeram alguma coisa e hoje se sentem culpadas, né? Tem vários tipos de situações de suicídio, mas uma delas é essa, é a culpa, e a pessoa muitas vezes quer acabar com a vida porque fez alguma coisa e prejudicou alguém, ou trouxe um transtorno e tal, e ela quer acabar com aquilo. Mas não é matando ou se suicidando que nós vamos resolver os problemas. Jesus, ele mostrou um caminho mais excelente. Ele fala, olha, aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Quem é? Que é o primeiro. Quem é que vai dar o pontapé aqui inicial entre vocês? Quem entre vocês está preparado para ser o responsável pela morte dessa mulher, achando que você é suficientemente bom para julgar, condenar e executar? Porque eles fizeram julgamento quando viram, quando apanharam essa mulher no adultério, né? Eles fizeram julgamento, veio a condenação, porque eles queriam que ela fosse ali apedrejada. Agora Jesus falou, então vocês vão executar. Quem de vocês é tão santo para executar a sentença que vocês estão falando contra ela? Às vezes nós queremos uma sentença na vida de uma determinada pessoa, desde que não seja eu, que eu não suje as minhas mãos. Não foi o que eles fizeram com Jesus posteriormente? Eles acusaram Jesus, levantaram falsas testemunhas contra Jesus, mas eles não tinham como matar Jesus, então eles apresentam Jesus para os romanos. Os romanos também não acham acusação contra Jesus. E aí eles fazem o quê? Eles incitam a multidão. E aí os romanos, Pilatos, mais precisamente querendo evitar um tumulto em Jerusalém, manda matar Jesus. Ele não mandou matar Jesus porque Jesus era culpado. Ele mandou matar Jesus para evitar um tumulto em Jerusalém. A palavra diz que ele viu que o tumulto crescia. Ele tentando ajudar e o tumulto só crescia. Então ele falou, olha, eu lavo as minhas mãos. Aí manda Jesus para ser açoitado e crucificado. E satisfazer a vontade. Satisfazer a vontade do povo e assim evitar um tumulto. E ele teria que lidar com o tumulto porque ele era o governador ali em Jerusalém. Então, nós precisamos aprender isso. O princípio do Senhor, acima de tudo, é o amor. Não aquele amor que perdoa e lida com todo e mantém o pecado e é conivente com o pecado, mas
ele fala, quando todo mundo vai embora, pensa, olha que coisa interessante, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas quando a gente lê o texto, a gente fala que tinham várias pessoas ao redor de Jesus, eles estavam ensinando essas pessoas. Um grupo vem e traz essa mulher, então se une esse grupo e os outros que estavam ouvindo, então o grupo se torna um grupo maior. Quando Jesus fala aquele que está sem pecado seja o primeiro que atire pedra, a Bíblia diz que começaram a sair, a começar pelos mais velhos. Não ficou ninguém, nem aqueles que levaram a mulher para ser apedrejada, para ser julgada, vamos colocar assim, e nem aqueles que já estavam com Jesus ouvindo a palavra dele, não ficou ninguém. Tem alguém aí sem pecado? Ó, o povo começou a, como diz aí, meter o pé. O povo, assim, o povo, eu não vou correndo, vai correndo, faz correndo, daí a pessoa começou a meter o pé, foi embora todo mundo, não ficou ninguém para contar a história. Quando Jesus levanta o rosto, aquela mulher está lá sozinha, porque ele fica lá escrevendo, é claro que ele está vendo tudo, é claro que ele sabia o pecado de todo mundo que estava ali, é claro que ele sabia do pecado da mulher, e ele é Deus. E aí ele continua lá, ele levanta, olha e volta, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ai, não, Senhor, ninguém. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. O amor do Senhor nos constrange, né, a buscar a santificação para a nossa vida. Por que a gente não peca? Não vou dizer, não pega mais do que a gente ainda acaba pecando em algum momento. Mas por que a gente não vive, depois que a gente conhece a palavra, a gente não se permite viver na prática do pecado? Quantas coisas você já deixou de fazer porque você teme a Deus? Não é por causa do outro, não. Não é por causa de uma lei humana, não. Quantas coisas você que conhece a palavra deixou de fazer porque teme a Deus? E é claro que ninguém pode garantir nada, que a gente não conhece o final da história dessa mulher, como foi. Eu estava meditando nisso hoje, pensando, será que essa mulher teve uma oportunidade ainda na casa de seu marido, na casa de seu pai? A gente não sabe, né? Na Bíblia não conta como foi a história dela, não dá pra gente, pode supor alguma coisa, que de repente alguém a abrigou, ou que ela arrumou um trabalho, alguma coisa e foi viver sua vida. Mas como fica a nossa vida depois que a gente tem um encontro com Deus? Uma coisa eu acredito de verdade, eu posso não saber acerca dessas coisas, mas eu acredito que aquela mulher, depois de estar estado ali com Jesus, ela realmente consertou a vida dela. Isso eu acredito. Porque quando você tem um encontro direto com Jesus, quando você fica frente a frente com Ele, quando Ele fala com você e você ouve, há uma mudança na nossa vida. Às vezes você escuta Jesus falar, mas você não ouve. Você entra na igreja, tem pessoas que entram na igreja, ela sai, você pergunta o que foi pregado, eu não sei. Eu não lembro de nada do que foi pregado. Alguns não lembram no sentido mais estrito da palavra, realmente não lembram nada. Alguns podem até não conseguir falar para você o que ouviu, mas aquela palavra veio e entrou no coração. E aquela pessoa começa a ter uma mudança de vida. Tem coisas que mudam a tua vida, que mudam a tua história. Eu me lembro que eu fui na igrejas várias vezes, visitando, acompanhando a minha mãe, que na época ela já gostava de ir na igreja, e eu entrava e saía, nada entrava na minha cabeça. Eu não conseguia me concentrar naquilo que eu estava ouvindo. Eu saía literalmente sem conseguir guardar nada. Eu ouvia, o pastor ficava ali ouvindo, tentando entender, mas não encaixava aqui dentro. O tempo passou. Quando a palavra começou a entrar no meu coração, comecei a ouvir. Eu ia na igreja com meu irmão às vezes, eu comecei a ouvir a palavra, na socorrista já. Eu me lembro que a palavra começou a mudar alguma coisa dentro de mim. Alguma coisa começou a despertar dentro de mim, até o dia que Deus realmente fez uma obra grande. E aí, a partir daquele dia, quando eu ouvia a palavra, eu comia a palavra. O pastor estava pregando ali, eu podia não entender tudo, mas eu comia aquela palavra. Literalmente, eu
comia a palavra, ela entrava dentro de mim e ela começou a gerar essa mudança na minha vida. Por isso que eu falo, essa mulher, a partir do momento que Jesus fala com ela, vai e não peques mais, eu creio que essa palavra entrou no coração daquela mulher. E ela teve uma mudança de vida a partir do momento que ela teve uma experiência com o Senhor. Então nós precisamos aprender que o que vai gerar a mudança na vida de uma pessoa não é a acusação, não é o julgamento do povo, mas é aquilo que você revela para ela de Jesus. Quando você revela Jesus para aquela pessoa, quando a palavra do Senhor entra no coração daquela pessoa, aí sim há uma mudança de vida, há uma mudança de atitude. E mesmo entre aqueles que eram acusadores daquela mulher, naquela noite, eles tiveram uma experiência de reconhecer o seu pecado. Não sei se entre eles, não sabemos se entre eles teve mudança de vida, mas você sabe que eles reconheceram publicamente o seu pecado. O fato de saírem de fininho, declarou o quê? Eu reconheço que sou pecador e eu não estou apto para julgar essa mulher. Então eles tiveram que ir embora. Pensa nisso. Pensa, né, numa situação. Eu não posso julgar essa mulher aqui porque eu também tenho o meu pecado. Então eu vou sair de fininho aqui sem ninguém me ver. Os mais velhos foram os primeiros a bater em retirada. Eles sabiam que eles também tinham culpa. Pode ser que entre eles algum tenha se convertido posteriormente. E também pode ser que entre eles que estavam ali, que ficaram envergonhados e constrangidos, não arrependidos, mas envergonhados e constrangidos, estavam lá no dia gritando: crucifica-o, crucifica-o. Porque tem gente que quando tem o seu pecado exposto, ela não fica arrependida, ela fica constrangida e envergonhada e depois ela fica com raiva. Então, cada pessoa ela tem uma atitude diferente, uma reação diferente diante das situações. Mas uma coisa é certa, quando Deus fala com você, quando a palavra entra, e aquela mulher permitiu que Jesus falasse com ela, sabe por quê? Quando todos foram embora, pensa, para pensar nisso. Todos foram embora quando Jesus falou: quem não tem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Todo mundo foi embora. Jesus ficou de cabeça baixa. A mulher olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha mais ninguém. O que é que a impedia de ir embora também? Tinha alguma coisa que impedia a mulher de ir embora? Não. Jesus estava lá, como se estivesse alheio à situação. Ele não estava, mas como se estivesse alheio, ele estava lá, escrevendo no chão. A mulher podia ter ido embora também. Ué, não tem mais acusador aqui, eu estou fazendo o que aqui? Mas ela fica ali parada, esperando o que Jesus tem para falar com ela. E ela recebe do Senhor o perdão. Eu não te condeno. Agora você vai embora e você não peca mais. Então ela espera. Por isso que eu digo que eu acredito que a vida dela mudou. Porque ela fica ali esperando o que Jesus tem para falar com ela. E é isso que a gente precisa aprender. Peraí, eu preciso aprender o que eu preciso saber. Eu preciso descobrir o que é que Jesus quer de mim. Eu levo a minha vida e às vezes a gente dá umas cabeçadas na vida. Ninguém está isento disso. Mas aí eu quero saber o que Jesus quer de mim. Então eu vou tentar de novo. E se eu tropeçar, eu vou tentar de novo. Eu já falei sobre a questão de você tropeçar. Você tropeça, mas você não fica lá prostrado. Eu já falei aqui, eu já caí muitas vezes na rua. Teve uma época que eu estava caindo direto. Né? Não sei porquê. Estava bem, não estava com nenhum problema, para de saúde, uma volta e meio tropeçado, caía. Caía por causa do chinelo, caía por causa do nada caía. Mas eu nunca fiquei parada no meio da rua. Todas as vezes que eu caí, eu levantei. Eu levantei e segui o meu caminho para minha casa. Já cheguei em casa com o joelho todo ralado, sangrando aí, ficou bravo comigo. Tira essa sandália, não usa mais e tal. Você cai mais quando você usa sandália, jogou a sandália fora, né? Mas todas as vezes que eu caí, eu levantei. E isso precisa acontecer também na nossa vida espiritual. Se
Em algum momento você fraqueja diante de uma situação, você fala o que não deve, você faz o que não deve, você se reposiciona na presença do Senhor. Aquieta o teu coração, escuta o que Ele tem a falar contigo, e aí a tua atitude é diferente. E aí é uma mudança na tua vida. Ela parou e se aquietou. Gente, você